eu tenho que pensar no corte, né? Tenho que ser streamer profissional. Então eu tenho que pensar no corte, eu tenho que fazer tipo uma abertura assim. Hey galerinha, hoje nós vamos ver o vídeo do Jurandir Gouveia. Não, mentira, tô brincando. Então vamos ver esse vídeo aqui do Jurandir Gouveia pra ver qual que é a dele, o que ele tem a falar sobre crítica de cinema. Em 2023, durante o processo de divulgação do filme da Barbie, aconteceu algo bem peculiar. Durante uma exibição antecipada que foi feita para os críticos de cinema, teve a seguinte instrução para esses críticos por parte dos produtores do filme. Sintam-se livres para compartilhar seus sentimentos positivos sobre o filme no Twitter, após a exibição. Críticos de cinema têm um privilégio. Eles podem assistir... Sentimentos positivos é foda. Eu não lembro de ter recebido isso não, mas só sentimento positivo, né? Se for sentimento negativo, não pode compartilhar, né? Assistir filmes com antecedência. Antes de todo mundo assistir no cinema, eles participam de sessões especiais para que eles possam ver e analisar esses filmes. Mas isso vem com um custo. Eles têm que seguir algumas regras. Uma dessas regras é o chamado embargo, que quer dizer o seguinte: o crítico ele só vai poder fazer o review honesto, sincero sobre aquela obra na data em que a produtora liberar. Sim. No caso da Barbie, essa data era 2 dias após a exibição para os críticos. Antes disso, eles poderiam falar do filme, mas eles só poderiam falar coisas positivas sobre esse filme. E as produtoras sempre vão tentar manipular a narrativa do lançamento do seu filme para fazer com que as pessoas tenham a impressão de que só existem pontos fortes nesse filme, de que não tem nada errado com ele. Então, antes do lançamento, alguns críticos vão receber esse filme, mas apenas... Vou aproveitar o espaço aqui, totalmente off-topic, mas aproveitar aqui o espaço de que tem uma imagem de Homem-Aranha para dizer o quanto me irrita o fato de os filmes da Marvel não ter povo nos filmes, tá ligado? Vocês lembram do Homem-Aranha de Sam Raimi? Como tinha a população e como a população era ativa no filme? E como isso é o lógico pra um filme de herói, já que teoricamente os heróis são heróis do povo, né? Mas agora na Marvel, quando os heróis estão na rua, parece que não existe pessoas, a cidade não tem vida, né? Porque eles só combatem, né, o pessoal extraterrestre. E aí os filmes ficam muito sem vida. Só aproveitar que isso passa. A impressão de que só existem pontos fortes nesse filme, de que não tem nada errado com ele. Olha, então, tem ninguém antes na rua, do lançamento, alguns críticos vão receber esse filme, mas apenas aqueles que realmente gostaram bastante vão poder falar primeiro. Então você vê todos os críticos falando: nossa, esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Então quando você vai assistir, você vai com uma expectativa alta e acaba nem sempre compensando essa expectativa. Somehow Palpatine returned. Mas no caso da Barbie tinha um detalhe a mais também. As salas de cinema para os críticos não estavam cheias apenas de críticos. Na verdade, os críticos eram, em certa medida, em alguns lugares, minoria. Porque a grande maioria dos que estavam ali eram influencers. Pessoas que tinham tido sua viagem paga, hospedagem, alimentação, passeios, tudo pago para poder assistir ao filme e dar sua opinião muito honesta sobre esse filme nas redes sociais. É claro que isso é uma forma de manipular a perspectiva das pessoas. Isso aconteceu, por exemplo, no lançamento da série Os Anéis de Poder, onde todo mundo ficou muito entusiasmado com o lançamento do filme, porque vários influencers tinham sido chamados, viajaram para fora do país, ficaram hospedados em hotéis, assistiram o lançamento, conversaram com os atores e então começaram a fazer vários reviews positivos da série, dizendo: isso daqui é maravilhoso, é tão bom quanto ou melhor do que O Senhor dos Anéis. E depois a gente viu qual foi o resultado. A pergunta que eu faço é: por que que os críticos de cinema são tão odiados pelas produtoras e tão ignorados pelo público em geral? A Brody Deschanel fez no seu canal uma análise muito inteligente falando sobre, inclusive, a história dos críticos de cinema, principalmente nos Estados Unidos, analisando como que isso surgiu. Ela explica como que o papel do crítico era dizer para o cidadão o que valia ou não a pena ser assistido, gastar o seu suado dinheiro nas bilheterias. Mas as coisas mudaram bastante. Mas primeiro, uma defesa dos críticos de cinema. Eu não sou um crítico de cinema. As análises que eu faço aqui no canal não são dos lançamentos, eu raramente falo dos lançamentos. Eu faço uma análise mais voltada para a questão da estrutura narrativa, do que foi feito de legal no roteiro, porque é isso que me importa mais. Eu raramente... Mas crítico de cinema não faz só crítica de lançamento, não.
Eu não sei, né, se ele é crítico, eu nunca vi. Primeiro vídeo que eu tô vendo dele aqui, né? Mas, velho, isso aí do marketing, isso aí sempre existiu, tá? Eu lembro, passa coisa no Fantástico e chama famoso pra ver, isso aí sempre existiu, só que aí com os influencers, né? Aí virou aquele negócio lá, né? Aquele vídeo lá do Divertidamente, do pessoal entrando na sessão vestido de Divertidamente, tá ligado? E aí esse filme evento não vai ter o que fazer, velho. É influencer até o talo, tá ligado? Boa tarde, Conexão Stacy Matue. Eu falo sobre atuação, trabalho do diretor, fotografia, essas coisas, porque apesar de eu gostar de ver isso, meu foco maior é sempre no roteiro. Mas... então ele sabe que ele não é crítico de cinema, né? Porque se você só fala de roteiro, você realmente não é crítico de cinema. Ele tem consciência. Uma crítica ruim que é feita aos críticos, que é muito repetida e que eu acho injusta, todo crítico é um artista fracassado. Então, o crítico de música é um músico que não conseguiu se dar bem. O crítico de cinema é um cineasta fracassado. O que não é verdade, porque existe uma grande diferença de habilidades que você precisa ter para ser um crítico e para ser um produtor de conteúdo, um cineasta, um músico. Você consegue ter habilidades de análise, capacidade analítica muito superiores, inclusive a alguns artistas, porque você estuda história do cinema, você consegue analisar um grande escopo de arte. Existem alguns cineastas que são excelentes críticos de cinema. Um deles é o Quentin Tarantino, porque ele é um viciado em cinema. Mas vamos entender por que é que... Definitivamente o Quentin Tarantino não é um grande crítico. Mas os diretores da Novelle Vague, puta que pariu, hein? O Truffaut, ótimo crítico. O Godard, ótimo crítico. O Rivette, meu Deus. Nossa, o Rivette, eu acho que ele é o meu crítico diretor favorito. Muito bom, velho. O Rivette, os textos do Rivette são muito foda. E o filme também, né? Pelo amor de Deus. Que as produtoras o odeiam e porque é que o grande público ignora completamente a opinião deles e qual que é o papel do crítico de cinema hoje, principalmente como que a política destruiu a crítica de cinema. Quando você encontra um bom crítico de cinema que está alinhado com o seu gosto, você vai ser muito beneficiado com isso, porque você vai evitar perder tempo assistindo coisas que você não quer. É aquela opinião especializada que vai fazer uma curadoria dos filmes, séries, conteúdos que realmente valem a pena. Mas o crítico de cinema acaba sofrendo um pouquinho com o seu ego, porque muitos críticos de cinema entram na ideia de que aquilo que eles acham que é ruim não apenas é ruim, mas não deveria ser assistido. E que é errado as pessoas assistirem porque aquilo é ruim. Veja, o meu sogro, o meu... Cite nomes. Jogue nomes na mesa, Jurandir Gouveia. Fofoca pela metade, eu não gosto aqui. Me diga qual crítico que falou aqui que as pessoas não deveriam ver os filmes que eles não gostam. Nomes na mesa, prints, provas, fatos. Eu quero ver isso. Meu pai, minha família em geral, principalmente os mais velhos. Os filmes que eles gostam são normalmente os filmes que os críticos odeiam. São filmes cheios de ação, violência, com pouquíssimo enredo, pouquíssimo desenvolvimento, personagens bem fracos, porque não é o foco do que eles estão assistindo. E a grande maioria das pessoas no mundo não está nem aí para essas informações mais técnicas. Elas simplesmente assistem a história e têm uma impressão de, gostei e não gostei. E quando você pergunta por que é que gostou ou não gostou, elas não sabem nem articular direito o motivo. É aí que vai separar, né, o crítico do espectador comum, né? É quem sabe articular o motivo. Mas só por causa que a maioria das pessoas não entenda de técnica, não quer dizer que a técnica não seja importante. Até porque, por mais que a pessoa não saiba articular, é a técnica que vai fazer ela sentir se ela vai gostar ou não do filme, tá ligado? Nada a ver. É que nem, sei lá, você... Não, foda-se o tempero dessa comida, porque quem tá comendo essa comida aí, ninguém sabe... Ninguém entende de culinária. Aí a pessoa, sei lá, come e acha uma merda e não sabe porque achou uma merda, mas foda-se. A pessoa não entende de técnica. Sei lá, achei nada a ver isso aí. E também essa coisa de que, crítico não gosta de filme de ação. Nada a ver também. Que críticos são esses? Sabe uma coisa que eu já falei e digo e repito. Não existe a crítica cinematográfica. Crítica com C maiúsculo. Rotten Tomatoes e IMDb faz a gente pensar que a crítica de cinema é uma coisa uniforme. Como se... Não, esse filme foi aclamado pela crítica. Esse filme foi detonado pela crítica. Que crítica? Quais críticos?
Crítica não é um grupo uniforme de pessoas. Tem crítico dos Estados Unidos, tem crítico brasileiro, tem crítico europeu, tem crítico asiático. E cada país tem sua escola. Dentro dos países vão ter divergências dentro desses críticos. Tem crítico que vai se influenciar por crítico X, por crítico Y, por exemplo. A crítica mainstream brasileira é muito influenciada pelos críticos americanos conhecidos ali, Paulo Nicael, Roger Ebert. Então, por isso até que muitos desses vídeos de página inicial de YouTube, de críticos, eles costumam geralmente reproduzir uma opinião e uma forma de crítica muito baseada à crítica americana. É por isso que muitas vezes tá inconforme ali com o Rotten Tomatoes, que a maioria daquelas notas ali do Rotten Tomatoes são de portais dos Estados Unidos, né? E um estilo de crítica. Mas não tem só esse estilo de crítica, já tem gente que se influencia mais nos críticos da Carreira de Cinema, por exemplo, que já tem uma outra perspectiva completamente diferente, que inclusive a Pauline Kael criticava a perspectiva da Carreira de Cinema. Uma forma de fazer crítica diferente. Os filmes que são mais celebrados são diferentes também. Já falei pra vocês, o próprio exemplo do Shyamalan, A Dama da Água, A Vila, foram filmes que foram escorraçados nos Estados Unidos. E aí as pessoas tiveram pensando, não, o Shyamalan ele é odiado pela crítica. Mas no mesmo ano, A Dama na Água saiu lá no top 10 melhores filmes do ano da Carreira de Cinema. Saiu A Vila, também, top 10 Carreira de Cinema, Fragmentado, top 10 Carreira de Cinema. Shyamalan já teve uma revista especial com ele na capa na Carreira de Cinema, tá ligado? É um dos diretores que mais botou filmes lá no top 10 da Carreira de Cinema. Aí o pessoal pensa o quê? Não, o Shyamalan, ele é odiado pela crítica. Não, é porque a gente só vê a crítica americana, e a crítica americana não gosta de Shyamalan. Do mesmo jeito que o Paul Verhoeven, quando lançou lá Tropas Estelares, Showgirls, nos Estados Unidos foi mal recebido. E aí aqui no Brasil a gente bebe nos Estados Unidos. Mas na Europa, que o povo europeu ele já foi mais bem recebido. Eu só tô falando do exemplo Europa e Estados Unidos porque é o mais evidente. É que as coisas ficam mais explícitas. Mas tem críticos asiáticos, críticos africanos. Enfim, não existe só um tipo de crítica. Porque ainda está no nível mais superficial da análise daquela obra. O crítico, ele acha que só porque ele consegue analisar profundamente essa obra e dizer quais são os problemas, ele acha um absurdo. Crítico não é apontador de problema. Essas coisas fazerem sucesso, das pessoas gostarem desse tipo de obra. Os filmes do Adam Sandler são um exemplo perfeito disso, porque os críticos não conseguem entender como é que todo filme que eles odeiam é amado pelo grande público. Mas aí a gente entra numa pergunta que ela é essencial. O que torna um filme bom? O que torna, na verdade, uma obra de arte boa? Existem critérios objetivos. Aí fudeu. Existem critérios subjetivos. Critérios objetivos são fáceis de você perceber. Fotografia, se a imagem parece bonita, boa. E não tem subjetividade na fotografia, não. Eu não gosto dessa separação entre objetividade e subjetividade, tá? Porque ela coloca em caixinhas diferentes. Eu entendo o ponto dele, mas não sei se eu articularia a partir dessa linguagem. Porque você fala que, existem critérios objetivos. Aí o que seria o critério objetivo? É a técnica, né? A forma. Mas existe subjetividade na forma também. E assim como a sua subjetividade, ela também é construída a partir de critérios objetivos. Então, eu não gosto muito dessa separação, não. Porque são coisas que, na verdade, se entrelaçam e se cortam. E aí, onde é que termina onde é que começa a subjetividade, onde é que começa a objetividade, tá ligado? É um jogo que é primeiramente linguístico. Um problema linguístico, que Wittgenstein mentioned. Isso daqui, essa coisa do subjetivo contra o objetivo, é antes de tudo um problema de linguagem. Existe uma boa composição, se o áudio tá bom, se a atuação tá interessante, se esse... O que é uma atuação interessante? O que é um áudio bom? Um áudio bom é um áudio limpo? Porque o cinema marginal tem o áudio lá zoado, mas é pela estética, é pelo que quer transmitir. É o cinema do terceiro mundo. O que é uma atuação boa? É uma atuação naturalista, realista? Então uma atuação exagerada é ruim? Esse é o problema do dizer existem critérios objetivos, porque aí você coloca regras. E aí, mas o que importa é como que esses critérios objetivos, eles são articulados dentro de cada filme.
diretor conseguiu extrair o melhor daquela história, se o roteiro tá fazendo sentido, são coisas técnicas que você consegue perceber nesses filmes. É aquilo que você vê, aquilo que você nota, porque para fazer um bom filme tem muitos elementos envolvidos. Agora, os aspectos subjetivos de uma obra, normalmente são aquilo em que muitos críticos estão mais interessados, que é qual que é a influência que essa obra vai ter do ponto de vista social, a questão política por trás dessa obra e como que essa obra se encaixa no escopo geral do próprio diretor. Então, eles não assistem um filme do Tarantino individualmente para analisar esse filme. Eles querem ver como que esse filme se destaca ou não no escopo geral daquilo que o Tarantino já fez, como que avança. Eu acho que essa talvez seja o grande racha que existe nesses tipos de críticas que eu falei da Pauline Kael e da carreira do cinema, né? Porque a carreira do cinema que vem com essa coisa da política dos autores, de ver as características do autor, né? Porque eles vão pegar lá o Hitchcock, Nicholas Ray, que eram autores que eram rechaçados, e eles vão falar, olha só como esses autores, eles têm características e têm uma visão autoral, né? Eu acho que é importante você, sim, fazer uma contextualização do autor, porque o autor é o artista da obra, né? Porque até antes disso, o cinema é uma arte coletiva, né? É diferente por exemplo, literatura, que o autor é quem escreve, óbvio, né? Só tem uma pessoa ali. Editor, revisor, diagramador, eles não fazem parte do processo criativo da obra, teoricamente. Mas o autor, o cinema tem essa contradição, que tem um diretor de fotografia, tem um editor, tem o cara da música. Então, quem é o autor? Quem é o autor do cinema, já que é uma arte tão coletiva e tão dividida, já que é uma arte industrial, né? Uma arte industrial que é dividida em vários setores. E aí o pessoal da carreira do cinema vai muito forte na coisa do que o diretor é o autor do filme. Por quê que o diretor é o autor do filme? E aí não é diminuindo o trabalho dos outros, pelo contrário. Mas é que o diretor é o autor do filme porque o diretor é quem vai fazer a mise-en-scène, né? Vai construir a encenação do filme. É ele que vai pensar no conceito estético do filme e como todos esses setores do filme eles vão dialogar entre si para produzir um determinado resultado. Então, muitos diretores eles vão ter um universo específico. E aí eu acho que é meio que quando você vai fazer uma crítica de um filme, você pensar nos outros filmes do autor, eu acho que é um caminho natural. De tipo, ok, como que esse filme ele mostra uma visão já construída. A gente acabou de fazer a tier list aqui do Tarantino. Claramente os filmes eles têm elementos que conversam entre si, elementos que se repetem. E é interessante pensar isso. Mas você também não pode deixar de fazer uma crítica do filme por si só também, né? Claro. Ou regride naquilo que ele estava desenvolvendo ao longo dos anos. E, principalmente, a maioria dos críticos de cinema tem uma noção pequena ou simplesmente não se importam com aquilo que é simplesmente divertido. E é por isso que tantos filmes de comédia recebem notas tão ruins dos críticos de cinema, apesar do público rir bastante e gostar pra caramba. Véi, ele tá usando aqui o crítico hipotético, mano. Tá usando o crítico hipotético, tá ligado? Pois vários críticos que adoram vários filmes de comédia, mano. Mas beleza. A comédia é um dos gêneros mais difíceis de fazer. É realmente difícil conseguir tirar gargalhadas das pessoas, principalmente hoje em dia, e quase nunca é indicado ao Oscar. Muito menos ganham. É claro que existem exceções, existem críticos que aprendem que alguns filmes existem simplesmente pra divertir, mas pra muitos não. Um filme tem que ter uma mensagem, especialmente política. É por isso que existem hoje tantos influencers que tem que ter uma mensagem política, não. É isso. Estão superando os críticos na sua capacidade de realmente influenciar o público naquilo que vão ou não assistir, porque os influencers eles podem estar muito mais personalizados. Existem canais que são dedicados apenas a filmes de terror, canais que são dedicados à comédia, porque boa parte do público não está interessada se Trovão Tropical está realmente lidando com as questões socioeconômicas de países em desenvolvimento. Eles querem simplesmente saber, eu vou rir com esse negócio? E você vai. É muito engraçado. Por exemplo, eu assisti no YouTube a transmissão do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E eu percebi através da conversa desses críticos algumas coisas que nos ajudam a entender porque é que a crítica acabou sendo bem desvalorizada pelo público ultimamente. Vamos dar nome às coisas, né? A gente tá falando assim, ninguém debate os filmes por quê? Porque a gente tá falando sobre tema.
A gente está falando sobre questão política. E a gente não precisa ser reacionário. A gente precisa falar como a questão política se manifesta esteticamente, formalmente nos filmes. A gente não está fazendo isso. A gente está dizendo que os filmes são importantes porque eles são importantes. Ponto. Isso é um problema. Caralho, que canetada, tá? Eu pensei que ele ia botar um vídeo da pessoa só falando, temos que fazer filmes necessários, o cinema tem que ser político. Mas ela ela deu uma canetada absurda aqui. Então, assim, a questão não é ser reacionário e falar, porque temas que precisam ser ditos. Não é sobre isso. Os temas precisam, sim. As pessoas precisam estar aqui. A gente precisa, sim, intervir no debate, né? Que, inclusive, aqui, né? Não queria fazer isso, mas eu vou fazer, né? Eu sou a única pessoa preta aqui nesse lugar agora, assim. Eu odeio fazer esse papel, mas é verdade. Odeio. Não, isso não é um problema. Oscar Wilde disse toda... Véi, tipo assim, ela criticou pessoas que falam, por exemplo, esse filme é necessário, esse filme aborda cinema político, esse filme, ele é necessário. Essa coisa do filme necessário, ela criticou essas pessoas porque isso é uma análise superficial. Porque você só pensa no roteiro da obra, no conteúdo. Isso tem uma coisa a passar. E ela falou, a gente tem que... Ok, isso é importante, mas a gente tem que pensar como que isso é feito cinematograficamente. Isso é crítica, velho. Pô, ela canetou, falou, beleza, falou certo, tá ligado? A arte é inútil. E quando Oscar Wilde disse que toda arte é inútil... Porra, moleque, não acredito que ele vai... Eu odeio quando pessoas pegam coisas que teoricamente eu concordo, mas ela usa pra argumentos que eu discordo. Ele estava lutando contra essa ideia utilitarista de que a arte precisa ter uma função objetiva no mundo. Essa é uma visão utilitarista da arte. É a mesma coisa de você dizer que uma... Quando ele tava falando do Oscar Wilde, quando ele tava falando isso, ele tava falando tipo assim, comida é útil, tá ligado? Porque se você não come comida, você morre. Água é útil, porque se você não bebe água, você morre, tá ligado? Agora a arte, ela é inútil, porque teoricamente a arte, ela não... Você pode viver sem arte. E essa que é a potência da arte, tá ligado? Essa que é a potência da arte. Porque ela não tem uma utilidade material no mundo. Mas isso não significa dizer que a arte ela não é política. Que a arte ela não pode ser política e ela não tem mudanças materiais no mundo, tá ligado? Isso não significa isso. Inclusive, toda arte é política, tá? Não é só a arte que aborda assuntos políticos que é política. Tem o livro do Rancière, A Partilha do Sensível, que ele vai abordar isso. Ele vai abordar como a arte ela é política a partir do momento que ela constrói uma sensibilidade coletiva, digamos assim. Então, se um povo ele vê um tipo de arte, isso constrói uma sensibilidade, tá ligado? Por que vocês acham que políticos eles se importam tanto na forma como eles se comunicam visualmente? Porque também a política é uma forma de controle do universo sensível, não só do universo intelectual, tá ligado? Das ideias. E a sensibilidade, ela comunica e ela tem uma potencialidade política. Criança, um bebê, como eu tenho uma filha de 2 anos, dizer que ela, por ser inútil, porque ela é inútil, ela não faz absolutamente nada, a não ser dar trabalho, ela não tem valor. Mas o valor dela não tá naquilo que ela... Que isso, pai? Que analogia foi essa? Que analogia foi essa? Ailton Krenak, apareça imediatamente. Pode fazer. O valor dela tá simplesmente na existência dela. Ela existe e, portanto, ela é importante, ela é valorizada, ela é amada, mesmo que ela só derrube as coisas no chão, risque meus livros e risque as paredes dessa casa que estão parecendo uma exposição de arte moderna. Mas quando a gente fala com os críticos alguns padrões dá pra perceber, né? A crítica ali à arte moderna, sutil, né? Eu vou já te dizer quem é que odeia arte moderna. Eu vou já te dizer quem é que odeia arte moderna. atuais, muitos deles têm essa percepção
de que a arte ela tem que ter uma função narrativa política. Ela tem que não apenas refletir a política, mas ensinar sobre política e tratar dos temas políticos pertinentes e necessários. E sempre tem que ser na perspectiva desse crítico, não pode tratar dos temas políticos na perspectiva diferente do crítico, porque senão não é arte, ou pelo menos é uma arte ruim. Mas eu preciso deixar bem claro, beleza é uma questão objetiva, e os filmes, a arte, tem a ver com beleza. Roger Scruton falou isso. Mas quem foi que disse que filme tem que ser bonito, pô? Quem foi que disse que a arte tem que ser bonita? Quem foi que disse que a arte tem que representar o belo? De forma muito bonita, dizendo que até a década de 1930, toda a arte tinha como objetivo principal mostrar beleza. Esse era o seu objetivo. Qual o ano que a gente tá? Alguém pode me dizer? Tô perdido? Viajante no tempo? Simplesmente por ser bela, ela já deveria ser admirada. Só que na cabeça dessa galera não basta ser bonito, tem que ter uma mensagem política coerente com a narrativa predominante na cabeça deles. E um filme ser bonito não quer dizer que você vai gostar dele. Por exemplo, Tarkovsky faz filmes belíssimos. Todo mundo pode dizer que Solaris é um filme lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo. Mas é tediante pra caramba. Eu nunca conheci uma pessoa que terminou de assistir esse filme. Esse filme tá precisando conhecer mais pessoas. Alguém aí terminou de assistir Solaris? É chato, 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 chato demais. Mas essa é a minha opinião. A sua opinião pode ser completamente diferente. Nesse momento alguém deve estar falando, mas esse cara é um ignorante, não é chato, porque veja bem a estrutura narrativa. Tudo bem, é sua opinião. Eu achei chato. Eu acho bonito, continuo valorizando a mensagem, a ideia, a beleza, a estrutura. Acho tudo isso muito bonito. Só acho que foi mal feito. Só acho que foi muito longo, muito arrastado e muito lento. E tudo bem. Isso é você ter capacidade de reconhecer a beleza nas coisas e a questão técnica das coisas e ainda assim não gostar. O problema é que os críticos, quando não gostam de algo, querem que ninguém goste. E quando gostam de algo, querem te forçar a gostar. E não entendem que, apesar da beleza ser um padrão objetivo, o gosto não é. Por outro lado, Yellowstone é uma das melhores séries em termos de personagens e história. Gosto muito dos diálogos, do desenvolvimento dos personagens, mas ela foi atacada pesadamente pelos críticos nos Estados Unidos, porque ela é uma série que reforça os valores tradicionais e conservadores dos americanos. Então, nada que agrade aos críticos mais progressistas. Enquanto isso, o Som da Liberdade também foi atacado pelo mesmo motivo. E pra ser sincero, eu nem gostei do Som da Liberdade. Porra, mano, o vídeo começou bem, mano. O vídeo tava tipo, caralho, o pessoal caga na cabeça desse cara. E no começo eu tava até concordando, né? Na Barbie, as produtoras só querem que os críticos falem bem do filme e tal. Mas meu amigo, ele pegou uma viagem e, caralho, meu irmão, tá foda. Meu amigo, tá foda. Tá complicado. Liberdade, eu gostei da mensagem, eu acho que a ideia é boa, eu acho que o que eles fizeram foi necessário, tratar de um assunto necessário. Eu acho que a execução foi ruim. Eu acho que a forma como o filme foi contado, a atuação tá ruim, a manipulação tá errada, teve muita cena de manipulação emocional extremamente forçada. Então, eu acho como filme, eu acho ele ruim, mas eu assisti e penso, necessário, importante, que legal, as pessoas precisam assistir, precisam se conscientizar sobre esse assunto. Só que como ele era voltado mais para um público conservador, feito por pessoas conservadoras, e tinham várias polêmicas envolvendo os seus atores, então a crítica caiu pesada. Tu acabou de falar que o filme é ruim, cara. Tu acabou de falar que o filme é ruim. Se o filme é ruim, a crítica caiu pesado porque o filme é ruim. Oxi, carai. Em cima, porque não estava avaliando as questões objetivas do filme, nem a intenção, que era muito nobre. Simplesmente usaram os critérios políticos para analisar se essa obra deveria ou não ser assistida. Eu sei, existe arte ruim. Existe arte ruim por ela ser ruim em termos de qualidade, em termos daquilo que ela propaga, mas principalmente existe arte ruim pela mensagem ruim que ela propaga. A mensagem às vezes pode ser muito perigosa. E a gente viu isso na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, onde a propaganda, a máquina de propaganda foi usada para criar obras de... Ele não tá se decidindo, mano. Ele não tá se decidindo definitivamente. Os argumentos dele não tão batendo, mano.
Não estão batendo os argumentos, não. Primeiro que ele tá usando o crítico hipotético, né? Ele tá usando o crítico hipotético aqui. O crítico que ele quer mudar a opinião das pessoas. O crítico bom não quer mudar a opinião de ninguém. O crítico bom não quer fazer guia de consumo. Tá ligado? O crítico quer desenvolver uma ideia em cima de um filme. Um bom crítico, pelo menos, a crítica é isso. Um crítico que quer mudar a sua opinião, mas beleza, ele tá usando aqui o crítico hipotético. E ele tá se embananando, velho. Tá fazendo sentido, não, esses argumentos. Arte, filmes, músicas, desenhos que menosprezassem, humilhassem o povo judeu para justificar e amenizar na cabeça da população os horrores que seriam feitos contra esse povo. Então, a arte pode sim ser usada de forma extremamente ruim. Isso já foi feito nos Estados Unidos, isso já foi feito na União Soviética, já foi feito na China, é feito constantemente na Coreia. Existe arte sendo feita. Meu Deus, verdade, velho. A arte ela é usada de forma muito ruim. Por exemplo, filme de Star Wars para vender Funko Pop. Isso é a maldição da sociedade moderna. Com propósitos ruins. Eu tratei disso mais claramente no meu vídeo, onde eu falo sobre a influência da política na arte, quando a arte é usada como ferramenta de propaganda política. Então, se você quiser entender melhor sobre isso, dá uma olhada, eu vou deixar aqui no card também. Então, a gente chega nos influencers que estão destruindo, em grande parte, a influência dos críticos de cinema tradicionais. Existe um lado extremamente negativo disso também, como a gente viu no caso da Barbie. Essas pessoas acabam sendo compradas muito mais facilmente pela máquina das produtoras para fazerem propaganda positiva para obras de arte que não são boas, que objetivamente são ruins, que não vão agradar o grande público. Objetivamente são ruins. Objetivamente são ruins porque não vão agradar o grande público. Influencers recebem vários benefícios para fazer essas divulgações, eles acabam fazendo de forma positiva e acabam fazendo com que o público às vezes gaste dinheiro à toa. E é normal, é do jogo, isso se chama capitalismo, é onde a gente está, é o que vai acontecer. Mas existe um lado extremamente positivo dos influencers fazendo análise. Jurandir Gouveia é comunista? Oi? Criticou o capitalismo? E acabam fazendo com que o público às vezes gaste Jurandir dinheiro Gouveia, camarada. E é normal, é do jogo, isso se chama capitalismo, é onde a gente está, é o que vai acontecer. Mas existe um lado extremamente positivo dos influencers fazendo análise de filmes. Eles não são críticos, eles fazem reações, fazem análises, reflexões sobre os filmes. Esses influencers, eles podem dar opiniões muito mais pessoais, personalizadas, direcionadas para o seu público. E o pessoal da crítica não gosta muito disso, principalmente porque quem paga o influencer é o público. É a monetização que ele consegue através do seu público, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram, é a monetização do público e os patrocínios, aquilo que o público vai comprar porque gosta desse influencer. Só que os críticos de cinema, eles querem ser pagos de um jeito um pouco diferente. Cara, eu acho que quem devia... Eu não acho que é a audiência que vai ter que pagar a gente. Não é. Eu acho que a MUBI poderia pagar a gente. Eu acho que o Canal Brasil poderia pagar a gente. Muitas pessoas muitas instituições poderiam pagar a gente. Né? Leis de incentivo poderiam, né? Muita coisa podia pagar a gente. E mais uma vez, a voz dessa pessoa não é a voz de todos os críticos. Qual o ponto? Não entendi o ponto. Literalmente, qual que é o ponto? Ela é uma pessoa, ou esse é um grupo de pessoas, um grupo de críticos falando sobre isso. Tem vários críticos de cinema que eu gosto bastante, que eu acompanho. Depois de 20 minutos dele falando do crítico hipotético, ele chega e fala, existem vários críticos de cinema e... que isso, cara, esse vídeo aqui é um grande lero-lero que não vai pra canto nenhum! Porque eu assisto praticamente todos os vídeos, porque eu gosto da opinião deles. Isabela Boscov é uma delas, o Dali Nogari eu gosto bastante. Tem vários críticos de cinema que eu gosto pra caramba e que eu não acho que estejam interessados em receber dinheiro público ou que estejam interessados de ser sustentados por alguma máquina empresarial pra poder fazer. Meu irmão, caralho, peraí, cara. Quem te paga é o YouTube? O YouTube é o quê, porra? Caralho, meu irmão. É o YouTube que te paga? Suas críticas, mas existem vários críticos que, como tem um alcance muito pequeno,
como eles não têm um grande público, eles não têm como se sustentar como críticos. Isso é um problema realmente, porque os críticos, eles precisam ter a capacidade de fazer sua crítica mesmo quando aquilo que eles estão falando não é de grande alcance, porque como é que você vai valorizar e incentivar obras de arte, como você vai incentivar o cinema que é feito ainda pequeno, na periferia, que está tentando crescer e se tornar expoente, se os grandes influenciadores ou os grandes críticos não vão falar dessas obras? Porque não dá visualização, porque não dá retorno. Então, quem vai falar dessas obras realmente? Como que essas pessoas vão ter oportunidade de crescer? Esse é todo um dilema muito complexo. Existem muitas opções de filme hoje e a gente não tem tempo para ver tudo o que está saindo. O crítico e o influencer, eles ajudam você a não perder tempo com aquilo que não é do seu gosto. Não, crítico não é guia de consumo, não. Crítico não é guia de consumo. Crítico pode indicar filme bom, mas crítica não é guia de consumo. Mas também é bom você ir além do seu gosto, é bom experimentar coisas novas. E deixa eu esclarecer uma coisa, às vezes eu faço uma análise aqui sobre um filme ser bom ou não, sobre a questão técnica desse filme, e algumas pessoas acham que eu estou dizendo que eu não gosto desses filmes. Eu gosto, só que eu sei reconhecer os erros. Por exemplo, Hancock é um filme que eu falei mal pra caramba no meu vídeo onde eu analiso o roteiro original, que era absurdo do filme, mas é um filme divertido demais. Eu me diverti pra caramba. Falta só 2 minutos, calma. A mesma coisa com John Carter, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre todos os erros que foram cometidos na produção desse filme, os erros internos também, mas sinceramente, John Carter é um dos filmes mais divertidos que eu assisti que a Disney lançou nos últimos anos. Tem filmes que são como fast food, você sabe que não é bom, mas de vez em quando é gostoso, né? As pessoas querem ouvir opiniões sinceras e honestas. Só que isso também vem com custo. O Peter Jordan, por exemplo, que é um cara que eu gosto bastante da forma sincera como ele fala sobre os filmes que ele assiste, nem sempre são filmes que eu tô assistindo, mas ele assiste muitos filmes e fala sobre eles, ele sofre bastante com isso e sofreu. Caralho, o Peter Jordan assiste muito filme, pô. Eu vou já... Peter Jordan assiste filme pra caralho, vocês não tem noção, não. Recentemente, porque ele elogia um filme que é considerado como lacrador. E já dizem, você se vendeu, você é de esquerda. Aí ele critica um filme que o pessoal diz que é woke, é o lacrador, e já falam, aí ó, esse cara é conservador, é bolsonarista, é isso e aquilo. O cara não pode mais ter gosto, não pode dizer que gosta ou não de um filme, que acha isso bom ou ruim, que ele já é jogado por um lado da política. Então, isso deixa muito claro que o problema é muito mais sério. Não são só os críticos que ficaram politizados, o público ficou. Eu já falei disso em vários vídeos, do público querer primeiro saber a posição política de quem está fazendo o filme, ou da mensagem do filme, para decidir se vai ou não assistir. E não tem necessariamente a ver com questões morais ou éticas, mas simplesmente com posicionamento político. Eu falei do exemplo do filme O Mundo Depois de Nós, que foi produzido pelo Barack Obama e pela Michelle Obama, que é um filme legal, mas foi criticado pesadamente porque ele foi produzido pelos Obama. Eu falei que faltava só 2 minutos, mas esses 2 minutos estão durando 50. E é um filme genial, nem mais falar. Mas é um filme legal, tá aí, melhor do que muita coisa que está sendo feita. A mesma coisa, uma série que foi lançada recentemente, A Man in Full, acho que é o nome, Um Homem por Inteiro, que é uma série que é bem boa até uma boa parte dela e depois fica ruim pra caramba, porque ela estraga uma história antiga e muito melhor do que ela, mas que também foi produzida pelos Obama e também recebeu muita crítica por parte disso. E você, quem deve pagar os críticos na sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu acho que tu devia pegar esse dinheiro da Insider aí e mandar um Pix pra mim, ó. Manda um Pix aí, né? Porra, não pode ser sustentado, crítico não pode ser sustentado por empresas, né? Então, faz o seguinte, faz o Pix aí que a Insider te fez, taca pra mim esse Pix. Você que não é politizado. Vamos conversar sobre isso. Também não se esquece de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, isso é muito importante. Um forte abraço e arrivederci. Brutal. Véi, começou bem, mano. Começou eu, caralho, isso aqui tá aí, ó. Tá fazendo boas críticas, mas ele... Eu vou até pegar um cafezinho, ó. Eu vou pegar um cafezinho, galera. Que foi cansativo.